O episódio 3 de Solo Leveling saiu e o Sang Jin-woo recebeu o sistema. E você deve estar se perguntando o que é esse sistema e como ele conseguiu uma chave que dá acesso a ele a um portal instantâneo que ele entrou no final do episódio. Então vem comigo porque eu vou tirar algumas dúvidas e fazer umas comparações com o manhwa. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você estar se inscrevendo e deixar um like aí que ajuda demais. E também comenta aí se você está gostando do anime de Solo Leveling e qual a sua nota para a animação que está sendo feita pela A1 Pictures. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E aí, beleza? Eu sou o David e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O episódio começa com Sang Jin-woo cercado pelas estátuas, assim como no final do episódio passado. E a gente consegue ver os corpos de seus companheiros estirados pelo chão. E isso é algo que eu pensei que eles não iam colocar no anime. Mas desde o primeiro episódio a gente vê que a fidelidade do anime com o manhwa é muito grande e eles não censuraram nada. Isso é muito positivo porque essa obra é repleta de sangue e corpos voando para todo lado. Bom, e no momento que ele ia ser atacado pelas estátuas, ele pedindo por socorro, aparece o sistema na frente dele, perguntando se ele aceitava ser um jogador. Após isso, ele acorda em um hospital e recebe a visita de membros da Associação de Caçadores da Coreia do Sul. E eles não são qualquer um. O loirinho é o vice-líder da organização. A visita deles é devido à suspeita que o Sang tenha tido um segundo despertar. E esses dois personagens são figuras importantes no decorrer da história. E aqui teve uma mudança significativa do manhwa, pois esse outro membro aí do cabelo roxo só é mencionado alguns capítulos à frente do que está sendo adaptado no momento. E eles falam para ele que acharam o corpo dele estirado no chão e não havia sinal algum de estátuas por lá. No entanto, no manhwa, ele é encontrado em cima do altar, mas o altar está dentro do túnel e não dentro do templo. Isso segue o faixa aí que eu já vou te explicar o que é o sistema. Mas para isso eu preciso de um contexto, né? Então eles falam pro Sang Jin-woo que eles suspeitam que ele recebeu um segundo despertar. Então é dado pra gente uma explicação. E se você não sabe, eu já tinha falado sobre isso no vídeo passado. Então se inscreve aí para você não perder nada. E aqui eles falam o seguinte: o poder de um caçador é determinado pelo seu despertar. E esse poder nunca mais será mudado. Mas tem algumas exceções. Um caçador pode passar por um segundo despertar. Isso é algo bastante raro, mas pode acontecer, pois já teve alguns casos no passado. E em um deles, o ranking B foi direto pro ranking S. Essa informação é válida pra gente, mas ela está incompleta, pois existem algumas maneiras de conseguir mais poder no mundo de Solo Leveling. Mas isso não vem ao caso agora e eu estou pensando em fazer um vídeo sobre isso. E após os testes, eles percebem que o poder de Sang Jin-woo não foi alterado. Pelo contrário, ele está mais fraco do que antes. Então eles descartam a possibilidade de um segundo despertar. E só senti falta aqui de uma fala do vice-presidente, que ele falava que lixo continuaria sendo lixo. Depois da saída deles, a sua irmã entra no quarto e ele percebe que ele é o único que consegue enxergar o painel do sistema. E você deve estar se perguntando desde o começo do vídeo o que é o sistema. Então senta aí que lá vem história. Só lembrando que eu vou ter que dar spoilers do manhwa, tá bom? O sistema é uma ferramenta criada pelo arquiteto que serve para preparar o corpo de um humano para ser o receptáculo do monarca das sombras. Digamos que ele seja parecido com o Karma de Boruto, mas em vez de fazer o download do Otsutsuki, aqui o sistema faz com que ele se adapte ao poder de um monarca. Agora você deve estar se perguntando o que é um monarca. Caso você esteja curioso para saber, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card para você, tá bom? Te acalma, não sai agora não, porque ainda tem algumas coisas bem importantes aqui no vídeo, tá bom? E só ressaltando, achei bem interessante o que eles fizeram aqui com esse capítulo. Eles colocaram várias coisas a mais, como o maior tempo de tela para alguns personagens secundários da obra. Bom, e para que o Sang consiga se adaptar ao poder do monarca que está dentro dele agora, ele tem que treinar para ir evoluindo cada vez mais e ficando mais poderoso. E como ele tinha acabado de acordar e não tinha feito nenhum treinamento, ele estava com o mesmo poder que ele tinha antigamente. E por isso que os caçadores da associação não conseguiram perceber nenhum aumento de poder nele naquele momento. E após a saída deles, ele recebeu algumas mensagens e entre essas mensagens estava um guia de treinamento que deveria ser seguido. E ele se assemelha bastante ao treinamento do Saitama, onde ele tem que fazer 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais e correr 10 km. E caso ele não cumpra esse treinamento no tempo previsto, ele será penalizado, onde ele vai ser jogado em um lugar cheio de monstros e ele terá que sobreviver durante 4 horas. Meu amigo, você pensa que a vida de um caçador é fácil? E como a gente pode ver nesse episódio, ele negligenciou isso e sofreu a penalidade. E por pouco, ele não foi jogar como atacante do Vasco.
Então, após quase ter morrido na dimensão da penalidade, ele resolveu começar o seu treinamento para se tornar o mais forte de todos. Agora eu tô pensando aqui, será se eu consigo fazer esse treinamento também? Será se eu consigo ter a mesma força que ele e o Saitama? Ou se fizer isso, o mais próximo que eu chegar dele é ir parar no hospital? Comenta aí sua opinião, eu consigo fazer esse treinamento ou não? Não esquece de deixar um like e se inscrever, viu? Tô de olho. E não vai embora não que tem mais coisa. E após terminar o treinamento dele, ele percebe que toda vez que ele completa as quests diárias, ele ganha uma caixa de loot aleatória, além de ganhar pontos de experiências, onde ele consegue colocar esses pontos em força, agilidade, inteligência e etc. E dentro dessas caixas de loot pode vir várias coisas, e entre elas as chaves de algumas dungeons instantâneas. Porém, algumas dungeons requer que ele tenha um nível específico para ele conseguir entrar nelas, mesmo ele tendo a chave. E após um dos seus treinamentos diários, ele vai visitar sua mãe no hospital, que sofre de uma doença que se alastrou pelo mundo após o despertar. Essa doença afeta algumas pessoas que têm incompatibilidade com humana, e no manhwa ela é chamada de sono eterno. Após contrair a doença, dentro de alguns dias a pessoa entra em coma e nunca mais acorda, tendo a sua força vital extraída rapidamente. E a única forma de tratamento é uma máquina específica, mas esse tratamento sai muito caro. E por isso que o Sang Jin-woo, quase morrendo em todas as raids que ele participou, nunca desistiu, já que ele precisava fazer aquilo para conseguir dinheiro para pagar o tratamento de sua mãe. E algo bem interessante que não foi mostrado pra gente no manhwa é que as pessoas são informadas diariamente aonde estão aparecendo os portais, e que elas se acostumaram com esse estilo de vida durante esses 10 anos. E após a visita à sua mãe, finalmente ele decide entrar na dungeon instantânea. Diferente das dungeons normais, não tem como haver uma quebra de dungeon e os monstros que estão lá dentro saírem, e elas são exclusivas do jogador que é detentor do sistema, e servem como um treinamento para ele. E quando ele entra dentro de uma dungeon instantânea, ele não pode retornar até ele ter matado o boss final, ou concluir uma quest específica, a não ser que ele tenha uma runa do retorno, uma pedra que quando esmagada a pessoa retorna pro ponto antes de entrar na dungeon. Ao longo do anime você vai entender o que eu tô falando. E ao derrotar os monstros dessas dungeons, ele ganha experiência, ferramentas e equipamentos exclusivos. E após adentrar na dungeon instantânea, ele percebe que ele não consegue retornar, e que ele foi parar em uma dimensão diferente da sua. Então ele decide ir em frente, e logo de cara ele se depara com 3 goblins, e o nome dos monstros aparece em amarelo em cima das suas cabeças. Eu estou falando isso porque aqui eles não mencionaram a coloração dos nomes, e é algo bastante importante. No manhwa é explicado pra gente que, dependendo da coloração do nome, o oponente vai ser mais forte ou mais fraco. Por exemplo, se o nome tiver uma coloração mais clara, significa que eles são mais fracos, e se ela tiver uma tonalidade mais escura, significa que eles são mais poderosos do que os outros. E assim também a gente consegue medir o quão o protagonista ficou mais forte, pois quanto mais forte ele fica, a coloração do nome dos monstros que antes para ele eram mais escuras vai ficando mais clara. E mesmo ele tendo um pouco de dificuldade, ele consegue derrotar os 3 goblins. E como a vida não é fácil pra ninguém, nem mesmo pro futuro monarca das sombras, aparece um lobo bem na frente dele. E como eu tinha falado anteriormente pra vocês, a coloração do nome dos monstros varia de acordo com a sua força. Sendo uma coloração mais forte, ele é mais poderoso. Então a gente percebe que o lobo é muito mais poderoso do que os goblins. E com isso, a gente chegou ao fim do episódio 3. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas ainda não vou embora, que eu vou dar alguns spoilers do que pode acontecer no próximo capítulo. Então vamos para os spoilers. Após a aparição dos lobos, não é apenas um, são vários. Ele percebe que o que aconteceu no covil duplo deixou ele traumatizado, e que ele não pode se dar o luxo de se machucar, pois não tem nenhuma curandeira ali para salvar ele. Então ele percebe que o treinamento dele surtiu efeito, pois ele está sentindo seu corpo mais leve do que o normal. Aí ele deu um soco extremamente poderoso no lobo, e ele percebe que a causa daquilo tudo é porque ele colocou todos os seus pontos em força. Mas aquele soco não foi o suficiente para derrotar o lobo, e sem uma arma vai ser difícil matar ele. E ele percebe que até aquele mob é mais forte que ele. Mob são inimigos mais fracos que geralmente você derrota antes de chegar no chefão. Então, após quase ser morto várias vezes pelo lobo, ele se lembra que tem um inventário no sistema, e lá dentro estava a espada do King Sang-shik, deixada para trás no covil duplo, e com apenas um golpe dela ele consegue derrotar o monstro e subir de nível com isso. Mas como a alegria de pobre dura pouco, outros 2 lobos chegaram no local, e como ele tinha acabado
acabado de subir de nível, os lobos que apareceram ali na sua frente não são mais tão perigosos. E ele fala que comparado àquelas estátuas, eles são fracos demais. E após um breve descanso, ele é cercado por centenas de lobos. Então ele começa a lutar freneticamente e quanto mais ele matava lobos, mais ele subia de nível e ficava mais forte. E ele fala que ele não pode continuar abaixando a cabeça como um fracote. E ele pode ficar mais forte, nem que para isso ele tenha que seguir as regras do sistema. E após ele derrotar aquelas dezenas de lobos, ele dá de cara com centenas de lobos. E após matar todos aqueles lobos, ele conseguiu 34 presas de lobos, 2 adagas desgastadas, roupas do viajante e uma pedra do retorno. E com isso ele ganhou o título Matador de Lobos, um título de caçador especial em lutas contra lobos, dando 40% de experiência contra monstros do tipo besta. E como ele tinha recebido a pedra do retorno, por um momento ele pensou em voltar, mas ele decidiu seguir em frente. E dali para frente não foi aparecendo somente lobos, mas outros monstros também. E ele derrotou todos até chegar no boss, que era uma cobra gigantesca azul. E por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado, até a próxima, valeu! I